Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área. Começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 4 de agosto de 2026, terça-feira à noite, por volta das 11h39. Vamos começar pelas três principais bolsas, em virtude de que nós não tivemos nenhum evento econômico importante agendado no calendário norte-americano. Tivemos mais um dia aí, pessoal, positivo nas três principais bolsas. S&P teve uma alta de 1,79, Dow Jones alta de 1,71 e Nasdaq puxando a dianteira, forte alta de 3,32. Pessoal, vindo para o Bitcoin, seguiu aí o humor dos mercados. Nós tivemos no diário uma alta aí de 0,91. Neste momento, para nós, preço a mercado 64.399 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise e quais são as novas perspectivas aí de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós tínhamos um cenário bastante desfavorável aos compradores em virtude aí de várias condicionantes, né, pesando aí, né, favoravelmente aos vendedores. Então a gente fez aí algumas coletas, né, de condicionantes. De fato, era um desafio bastante grande aí, né, pelo lado dos compradores, mas diante da proximidade de um ponto de decisão tão importante, né, pessoal, fazendo alusão aí à nossa resistência diagonal, né, unificando esses topos descendentes, questão da estrutura descendente, questão da média de 20 períodos no diário, nós não podíamos simplesmente menosprezar, né, esses compradores e principalmente pela questão do que foi apresentado aqui em 4 horas, né, esse candlestick com padrão de força. Inclusive a gente reforçou a tese de que aqui nessa região aí dos 62,250 seria um novo suporte. Pessoal, figuras como essa, né, imponentes, com volume expressivo, né, característica de força, costumam induzir o mercado, né, a buscar aí níveis, né, neste caso aqui superiores. A gente está tratando aí de compradores, assim como, né, pelo lado dos vendedores, né, poderíamos ter a movimentação do lado oposto. Então, volume induz tendência e pela proximidade nós sabíamos aí dessa possibilidade real. Então, o primeiro ponto a ser observado, né, seria a questão da manutenção do preço acima da média de 20 períodos em 4 horas. Sabíamos que eventualmente os compradores tentando segurar o preço seria, né, bastante plausível a questão da nova tentativa de rompimento. A gente mencionou aí proximidade dos 63.350 naquela ocasião, a média se encontrava na proximidade aí deste nível, né? Por ser uma média flutuante, vão se passando as horas, ela vai se autocorrigindo, mas a gente observa, né, pessoal, que basicamente aí em cima da média veio a recusa de preços, compradores começaram a atuar a partir das 5 da manhã, né? Fazendo a manutenção do preço, ficou mais evidente, né, a proximidade deste ponto de decisão, né, seja para o rompimento ou a recusa de preço. Então, pessoal, o que a gente precisava? Precisávamos de um movimento enérgico, né, de um certo protagonismo por parte dos compradores, literalmente colocando o pau na mesa. A gente usa esse termo porque, né, quando você coloca dinheiro na mesa, né, justamente você está sinalizando para o mercado aí suas reais intenções. A gente observa, pessoal, que quase na risca aí, viu, ficou muito no limite essa questão da confirmação de rompimento, né? Nós tivemos aí de fato esse rompimento conquistado. Quando a gente observa esse candlestick, o fechamento foi levemente acima aqui da região da resistência, né? Candlestick com padrão de força próximo de um martelo. O segundo, pessoal, também apresentando volume comprador, fechando acima, confirmação feita, onde de fato a gente já observa os compradores, né, fazendo a manutenção do preço acima dessa região para que, né,
novos institucionais possam agir em blocos, buscando aí níveis superiores, né? Movimentação ascendente. Pessoal, não tem muito segredo, é o que eu sempre falo, é importante a gente respeitar o mercado, ele é sempre muito dinâmico, né? Ele é soberano e a gente precisa trabalhar, né, os pontos conflitados. Então, teve muita gente aí, né, já vendendo nessa região, acreditando aí na desova, né, na recusa de preço. Só que, a partir do momento, né, que os compradores fizeram a manutenção do preço acima dessa média, ou da região aí mencionada dos 63.350, ficou evidente que eles iriam tentar a conquista, né? Então precisa ter paciência, precisa aguardar. Confirmação de rompimento só veio aí a partir das 5 da tarde, né? Os vendedores até tentaram novamente trazer o preço abaixo, porém, ao que parece, pessoal, que tudo indica, né, houve de fato essa confirmação, inclusive a gente já faz a alteração aqui da coloração, né, seria um novo suporte aí para a gente utilizar. Por enquanto, no diário a gente também vê um ponto muito positivo, né, o preço fechando acima aqui da média de 20 períodos, né, inclusive com a abertura às 9 da noite deste novo candlestick diário, a gente percebe os compradores fazendo a manutenção não só acima da média de 20 períodos no diário, como também desse novo suporte aí, né, pessoal, após a confirmação de rompimento. Então, pessoal, sem muitas surpresas, é evidente que é preciso aguardar, por muitas vezes horas, né, mas o mercado ele é dessa maneira, né? Ele tira dinheiro dos impacientes e entrega na mão dos pacientes. Então precisa esperar, não adianta querer operar pontos, né, que não foram planejados, não foram estudados, porque, né, pode arrebentar a sua conta, né? Evidentemente você pode perder dinheiro de forma desnecessária. Então eu sempre friso bastante aqui com os alunos da CryptoTrade que a pergunta que deve ser feita no seu mindset, né, não é quanto você está disposto a ganhar, mas sim quanto você está disposto a perder. Evidentemente, todo mundo vai falar que não quer perder nada ou perder o mínimo. Então, você vai ter que, né, operar, né, com mais exatidão, vai ter que se expor menos, né, mas quando você, de fato, adentrar em uma operação de forma planejada, né, consequentemente, você vai colher bons frutos, tá? Pessoal, o cenário pode mudar aí de uma forma bastante interessante, né? Foi o que eu falei, hoje seria o dia D, porque poderíamos ter uma possível mudança aí de estrutura, né? E, ao que parece, a gente tem aí algumas observações importantes a serem compartilhadas. Acho que o primeiro ponto, pessoal, seria de fato, né, o mercado galgar na busca desse topo anterior, proximidade dos 65.400, né, mais ou menos aqui nessa região. Porque o que acontece, pessoal? A gente conquistou essa região tão importante aí, almejando, né, uma nova estrutura, mas a gente precisa ultrapassar a região dos 65.400. A gente precisa ter um topo maior do que esse anterior para que de fato mude-se a engrenagem, né, descendente, que ainda permanece, né, para ascendente. Então a gente passaria a ter aí uma estrutura de topos ascendentes, né, com fundos ascendentes. Então topos mais altos, fundos mais altos também. E aí a gente poderia almejar a região lá próxima dos 67 mil, que é a nossa resistência mais próxima nesse momento. Então vejo um grande potencial aí da gente já buscar, quem sabe nas próximas horas, né, ou dentro do horário comercial amanhã, essa região dos 65.400 e verificar como será a reação do mercado neste ponto. Lembrando que para nós não interessa, pessoal, um topo duplo ou um topo descendente, né? A engrenagem tende a permanecer a mesma, né? E obviamente vai tentar ver da melhor maneira possível o que será colocado aqui de evidências, né, para a gente
procurar aí tendências, referências e etc. Para a gente é interessante que o mercado, né, consiga ultrapassar essa região, esse nível, né, dos 64, 65.400, evidentemente, né, fazendo um topo maior e aí sinalizando de fato a mudança de engrenagem. E aí, pessoal, a gente fica muito perto, né, da gente alcançar esse primeiro objetivo, que é a proximidade nos 67 mil dólares. No geral, pessoal, um dia muito bom. É aquela história, você precisa estar atento aí, né, ao que está rolando no mercado, precisa entender, né, os pontos, né, o cenário em si, porque justamente, pessoal, se você entrar, né, de cabeça achando que vai ter dinheiro free aqui, pessoal, dinheiro de graça, esquece, pessoal, não tem. Isso aqui é briga de cachorro grande, aí, e o nosso papel sendo aí meros apostadores, digamos, né, especuladores, né, tentar pegar alguma rebarba. Então a gente tem que aguardar um grande, sinalizar, a gente precisa esperar aí as condicionantes certas, né, os pontos, né, conflitados, né, tem que esperar eles brigarem, né, eles definirem e aí sim a gente tem que tentar pegar aí alguma parte desse movimento, né, justamente para tentar colher alguma coisa. Mas acho que é isso, pessoal. É uma análise mais simples, porém não menos importante. Vamos ver se a gente consegue, nas próximas horas, né, se aproximar aqui da região de 65.400 e torcer para que a gente possa, né, inclusive, passar dessa região, né, mesmo que eventualmente havendo uma retração, né, a gente passa a ter uma estrutura, né, uma engrenagem, né, ascendente, aí mudando o cenário, né, e quem sabe, né, vislumbrar níveis inclusive mais acima, né, dos 67. Óbvio que a gente vai, né, com bastante cautela, vamos por partes, né, analisando aí dia após dia, evidentemente tentando encontrar aí boas referências, né, na iminência de tentar antecipar a movimentação do preço. Beleza? Mas acho que ficou bastante claro aí, pessoal. A partir da análise de ontem, para quem não assistiu, está disponível aí no canal, no rodapé. Para você acessar aí a análise do dia 3, você vai entender todo o contexto, né? O que a gente colocou aí, né, de possibilidade, o que precisávamos no dia de hoje, né? O que a gente esperava por parte dos compradores, né? E justamente eles acabaram entregando aquilo que de fato era muito difícil, mas a gente sabia, né, dessa possibilidade, então foi colocado aí para vocês em primeira mão. Beleza, pessoal? Então acho que no gráfico estamos ok, atualizações feitas, cenário acho que mais ou menos desenhado aí, vamos ver se a gente consegue ganhar velocidade e alcançar essa região o mais rápido possível, né? Torcer para que a gente possa ir além aí e mudar essa engrenagem que ainda permanece descendente, tá, pessoal? Mesmo com a conquista aqui do rompimento. Nem tudo são flores, a gente tem mais alguns desafios, mas isso é óbvio que vai trazendo aí um certo otimismo, né? Vai mudando o cenário para nós. E isso é muito bom. Fechado? Vamos ver o livro rapidamente pelo lado dos compradores, livro pulverizado, um pouco de acumulação no 62, pessoal. 62, 61 e 800, 61. São barreiras menores, talvez no 62 um pouquinho mais, quase 7 milhões de dólares. Já estaria um pouquinho mais distante aí do preço a mercado. E aí mais abaixo a gente já sabe, acumulação tremenda entre os 60 e 50 mil dólares. E pelo lado dos vendedores, livro também pulverizado, pessoal. Mais acumulação aqui na região do 65 mil. Praticamente são 5 milhões e meio, não é uma barreira muito grande, mas é virada de milhar, estaríamos próximos aí desse primeiro objetivo, né, que é buscar esse topo anterior, a gente conseguir mudar essa engrenagem. E no 67, pessoal, também temos aí um pouquinho de acumulação, quase 6 milhões de dólares seria ali a nossa resistência, né,
Aí seria o objetivo final neste primeiro momento, a gente observar o que teríamos, né, a partir dali, se o mercado terá condições de continuar a busca por níveis superiores ou se eventualmente chegando neste nível ficaríamos pelo caminho e o mercado buscando aí níveis inferiores, tá? Então vamos por partes, sem atropelar o processo. Vamos ver se a gente consegue aí ganhar velocidade agora pela madrugada, né? E amanhã, quem sabe, né, conseguindo aí adentrar um volume a qual o mercado vem devendo já há vários dias aí, pessoal, né? Teoricamente, a gente não teve tanta amplitude, né? A não ser aqui no dia 31, né? Pelo lado dos vendedores, talvez teve uma amplitude maior. Pelo lado dos compradores, estão devendo aí uma amplitude. Quem sabe não seja a partir de agora, vamos torcer para que isso aconteça. Fechado, pessoal? Então é isso. Tá aí o cenário para vocês. O que vocês precisam observar? Acho que uma análise teoricamente mais simples, né? Como eu mencionei, bastante importante para tentar trazer todo um contexto, facilitar o seu entendimento, o seu dia a dia, você que está aí buscando as operações, está tentando aprender, né? Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, sugestão, né, quiser somar conosco, pode escrever aí no chat, comentar o vídeo, né? Dentro aí dos meus horários oportunos, irei responder com o maior prazer. Vou encerrando então, pessoal. Desejo aí você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.